Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta segunda-feira. Mulher fica com a faca enfiada na cabeça depois de ser agredida pelo ex-namorado que não concordava com o fim do relacionamento. Penitenciária Nelson Hungria não pode mais receber novos detentos por causa de fugas e superlotação e, mesmo assim, agentes penitenciários temem rebeliões. Escorpiões tiram o sossego de muitas famílias em Belo Horizonte. 60% dos ataques acontecem em áreas urbanas. Ser um profissional multifuncional pode ser um diferencial na hora de buscar uma vaga de emprego. O eleitor que está com título irregular pode aproveitar o feriado para colocar o documento em dia. E no futebol, o Cruzeiro fica no empate com o Internacional, mas o técnico Mano Menezes gosta do resultado. Atlético vence o Corinthians em casa em jogo que teve gol polêmico anulado. E o América, que completa hoje 106 anos, entra em campo daqui a pouco em casa contra o Vitória. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Homem que não concordava com o fim do relacionamento agride a ex-namorada de forma violenta. A faca usada nos golpes ficou enfiada na cabeça da moça, que foi operada hoje e está em coma induzido. Esse crime bárbaro aconteceu na cidade de Vespasiano, na Grande BH. O crime aconteceu nesta avenida do bairro Santa Clara 2, em Vespasiano, na Grande BH, no fim da tarde de domingo, quando Juliana Lima dos Santos, de 32 anos, voltava do trabalho, onde é operadora de caixa, em um sacolão. No dia seguinte ao crime, as marcas de sangue ainda estão no asfalto, onde ela caiu após ser esfaqueada nas pernas, braços e na cabeça. O raio-x é impressionante. Ela teve a faca cravada bem próximo do olho esquerdo. O suspeito é o ex-namorado com quem a vítima teve um relacionamento de 5 meses. Esta testemunha ouviu os gritos de socorro de Juliana. Eu cheguei no portão, vi a mulher caída. Na hora que eu cheguei perto para ver o que estava acontecendo, aí tinha uma faca agrudada no olho dela. Juliana passou por cirurgia no pronto-socorro do Hospital João 23, na capital, e está em coma induzido. Ainda não é possível avaliar se a visão foi afetada. Dona Sueli, mãe de Juliana, recebeu a nossa equipe e contou que a filha foi casada por 14 anos, mas estava separada. Tem 2 filhos, de 6 e 13 anos. Segundo a ex-sogra dela, ele ficou dentro de casa, ela não saía nem pro lado de fora. Ela ficou tratando dele por, acho que 2 meses, não sei. E por que ela decidiu terminar o namoro? Porque ele começou a agredir ela. De acordo com a Polícia Militar, Gilcimar Santos Ferreira, de 37 anos, foi preso na manhã seguinte ao crime. Ele estava dormindo tranquilamente no barracão que ele havia alugado há pouco tempo, logo após o término do namoro com a vítima. Ele foi trazido aqui para a delegacia de plantão da Polícia Civil de Vespasiano e daqui será encaminhado para uma unidade prisional. O que a senhora tem mais medo nesse momento? É dele ser solto. Espero que seja punido, né? Se ele já teve outros crimes, pagar tudo. O autor vai responder por tentativa de homicídio e feminicídio. Ao fazer um vídeo da janela do apartamento onde mora, um jovem acabou flagrando um assassinato que teria sido cometido por engano. O crime aconteceu em Governador Valadares, no leste de Minas. A abordagem a Guilherme Santos de Assis, de 25 anos, ocorreu no portão deste condomínio, formado por vários prédios. O jovem levou 6 tiros. No vídeo dá para ver a vítima caída e o suspeito atravessando a avenida em direção à praça. Segundo a polícia militar, o alvo do assassino seria o primo de Guilherme, que é integrante de uma gangue. O primo do rapaz contou que Guilherme foi até o local para entregar uns salgados e que em seguida pediu um copo d'água. Foi quando um homem atravessou a rua e efetuou os disparos. 2 homens foram presos e confessaram esse assassinato por engano. Nenhum preso pode ser levado ou transferido de outra unidade para a penitenciária Nelson Hungria desde a última sexta-feira. A decisão foi tomada pela Justiça depois das 2 fugas que aconteceram na semana passada. Desde o final do ano de 2017, 31 presos já fugiram do complexo, que é considerado de segurança máxima. Os agentes penitenciários reclamam que o número de profissionais é insuficiente e que nessas condições rebeliões podem acontecer. São 6 quilômetros de muralha e 18 guaritas como esta. Dentro do complexo penitenciário Nelson Hungria estão detentos ligados ao PCC, que cometeram crimes de grande repercussão social e de alta periculosidade. Com pouco mais de 500 agentes na unidade, as fugas ficaram constantes desde o final do ano passado.
fato previsto e avisado pelo Sindasp, o Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais. No mês de agosto, nós detectamos que uma ação transitou em julgado que determinava a demissão de todos os agentes em contrato administrativo. Então, isso seria o caos no sistema prisional. Os agentes de carreira não seriam o suficiente para tomar conta da população carcerária de quase 74 mil presos. Nós encaminhamos um documento ao juiz da execução de contagem solicitando a interdição da unidade prisional naquele momento. Um dos principais problemas apontados pelo sindicato é o número de detentos. Atualmente, quase 2.400 pessoas estão presas aqui na penitenciária de segurança máxima Nelson Hungria, quando, na verdade, esse número não deveria passar os 2.000 detentos. Então é um paradoxo. Como que eu perco a gente e eu tenho um aumento da população carcerária? Então está claro e evidente que a segurança seria colocada em risco. E foi o que aconteceu. Mas o primeiro passo foi dado nos últimos dias. O juiz Wagner Cavalieri, da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Contagem, decidiu interditar parcialmente o complexo. Nenhum preso pode ser levado ou transferido para a Nelson Hungria. A Nelson Hungria era para 1.640 presos. Então havia um acordo de janeiro de 2017 que ela chegaria a ter 2.000 presos. Ela hoje está com mais de 2.400. E houve uma situação, ela perdeu 250 agentes penitenciários. Com a interdição, a Nelson Hungria vai voltar ao patamar de 2.000 presos e, ao mesmo tempo, o juiz faz uma exigência de que seja feita a reposição daqueles 250 agentes penitenciários. Decisão considerada importante também pelo Fábio Piló, que é presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da OAB. Ele vê o sistema carcerário brasileiro em situação precária. É um sistema completamente falido, que não cumpre com as suas funções. Então, hoje o preso ele não trabalha, ele não estuda, ele não tem disciplina, ele não tem os elementos básicos para esse retorno social. Ele simplesmente se encontra guardado, excluído da sociedade, que o foi em razão do cometimento de um crime, o que é correto, só que as demais funções do sistema prisional, elas não existem. Minas já tem a segunda maior população carcerária do Brasil, perde apenas para São Paulo. As penitenciárias, interior afora, não vivem uma realidade muito diferente da Nelson Hungria. Nossa ideia é solicitar a intervenção em outras regiões do estado para que catástrofes sejam evitadas. Não só fugas, como também motins e até rebeliões. Falta vontade política e falta interesse da sociedade em provocar os políticos que, teoricamente, agem de acordo com essa vontade social. Desde que o governo entenda a necessidade e comece a agir, investindo na Nelson Hungria e nas demais unidades prisionais. Primeiro passo, contratação de agentes penitenciários. Segundo passo, realização de concursos públicos. Terceiro passo, qualificação do agente penitenciário. Por meio de nota, a SEAP, Secretaria de Estado de Administração Prisional, informou que ainda não recebeu a notificação judicial sobre a interdição da penitenciária Nelson Hungria e disse também que, por razões de segurança, não informa lotação e número de agentes de segurança penitenciários de unidades específicas. De acordo com a SEAP, atualmente há um agente para cada grupo de 3,9 presos, quando o recomendado pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é de um agente de segurança para cada grupo de 5 presos. E sobre a reclamação do Sindicato dos Agentes de Segurança Penitenciária de Minas Gerais, feita nessa reportagem de que os presos não estudam nem trabalham dentro da Nelson Hungria, a Secretaria informou que 207 detentos estão estudando e 687 trabalhando. Um motorista levou vários tiros quando estava ao volante dirigindo por uma rodovia aqui pertinho de Belo Horizonte. Nós vamos direto para a nossa redação conversar com o repórter Marcelo Silveira, que traz os detalhes sobre essa notícia. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, de acordo com a Polícia Militar, a vítima nesse caso foi praticamente executada enquanto seguia de carro pela rodovia LMG 806. Essa rodovia fica na cidade de Ribeirão das Neves, aqui na região metropolitana da capital. Ainda segundo a polícia, depois que o carro parou, os suspeitos ainda empurraram o veículo da vítima ribanceira abaixo. Os bombeiros foram acionados para retirar o corpo da vítima do local, que é de difícil acesso. Ainda não se sabe o motivo desse crime e os suspeitos continuam foragidos. Inácia? Tá certo. Obrigada por hora. Daqui a pouco eu te chamo aí na redação de novo, tá bom? Até já.
Imagine sair para trabalhar com medo de um escorpião, entrar na sua casa e se alojar em algum cantinho e te surpreender com uma picada. Isso está acontecendo em alguns pontos aqui da capital e deixando muitas famílias preocupadas. De acordo com o Ministério da Saúde, Minas Gerais foi o terceiro estado com o maior número de acidentes com animais peçonhentos entre 2013 e 2017. E é o escorpião que causa o maior número de registros no estado. O que muita gente não sabe é que mais de 60% dos ataques acontecem em áreas urbanas. No condomínio onde Josimar reside, os escorpiões voltaram a aparecer. O advogado conta que há poucos dias encontrou um na porta do apartamento e que fatos como este vêm acontecendo com frequência por aqui. A detetização é um método que também não soluciona, porque eles são resistentes ao inseticida comum que é aplicado e muitas vezes até piora a situação, porque quando você aplica o inseticida, ele acaba se afugentando e muitas vezes sai pelo ralo que fica aberto, muitas vezes vai para as frestas dos apartamentos e aí é que ele é encontrado. A infestação destes aracnídeos não tem sido exclusividade desse condomínio. No estado todo, a quantidade de escorpiões em área urbana é grande. Só no último ano foram registrados no Brasil mais de 120 mil acidentes envolvendo a picada do escorpião. Minas Gerais foi responsável por cerca de 22% destes números. E os casos continuam assustando os mineiros. Só nos 4 primeiros meses de 2018 já foram notificados mais de 7.200 casos no estado, com 17 mortes. Este pesquisador da FUNED, Fundação Ezequiel Dias, explica que as cidades se tornaram lugares ideais para os escorpiões. São ambientes mais sujos, por exemplo, entulhos, esgoto, debaixo de sacos de lixo, aonde tem inseto, umidade e escuridão, provavelmente você pode encontrar um escorpião. A capital mineira atende cerca de 1/4 de todos os casos de acidentes por picada de escorpião acontecidos no Brasil. Os pacientes relatam sempre sintomas parecidos. Mais de 95% das pessoas picadas por escorpião têm apenas dor, que pode ser moderada ou intensa, que acomete o local da picada e às vezes todo o membro que foi picado. Ao perceber qualquer sintoma desse, a orientação é procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo, sem tentar nenhuma solução caseira. Se tiver alguma dúvida no momento da picada, um número de telefone com abrangência nacional talvez possa ajudar. Nós temos o 0800 722 6001, que é um número nacional, né? Que a pessoa, independentemente de onde ela estiver no país, ela vai ligar e vai cair mais próximo possível dela. O profissional que vai atender no centro, como aqui, como qualquer outro lugar, vai informar para ela se ela precisa ou não procurar atendimento médico e o que fazer em casa. Em casos mais graves, o soro anti-escorpiônico é indicado. A produção dele é extremamente trabalhosa. Para se obter cerca de 1 grama de veneno, são necessários de 4 a 5 mil escorpiões. Um trabalho exaustivo, mas que já salvou muitas vidas. Esse volume de veneno, né? Ele é trabalhado, ele é seco, pesado e ele é injetado depois no cavalo e o cavalo vai produzir os anticorpos, que é o nosso soro anti-escorpiônico que vai ser usado nas pessoas acidentadas. Ser um profissional multifuncional está na moda, ou seja, é ser capaz de atuar em áreas diferentes. Segundo especialistas, isso facilita na hora de arrumar emprego. Às vésperas do Dia do Trabalhador, tem muita gente que está à procura de uma vaga, mas também tem empresa à procura de profissionais. Quando vem procurar emprego, o Diego vai logo dizendo que tem 4 profissões: padeiro, estoquista, técnico de eletrônica e servente de pedreiro. Ele sabe que isso aumenta a chance de garantir uma vaga. Não pode ficar numa profissão só. Você tem que correr atrás, né? Novos horizontes, saber fazer outras coisas, outros cargos, né? O José diz que não está fácil conseguir emprego como frentista de posto de combustível. Mas em vez de ficar de braços cruzados, decidiu fazer um curso de barbeiro. Tudo cantinho que você vai, tem alguém querendo dar um tapa no visual. Você pode abrir até na garagem da sua casa, no fundinho do barraco, você pode abrir um... Você não fica parado, você ganha um dinheirinho por fora. O desemprego aumentou no último trimestre do ano passado, quando o Natal aquece a economia para os primeiros 3 meses deste ano. Mas quando se olha para o mesmo período de 2017, a taxa ficou um pouco menor. Mesmo assim, de acordo com o IBGE, há quase 14 milhões de brasileiros em busca de uma ocupação. O número de trabalhadores ocupados aumentou em relação ao primeiro trimestre do ano passado.
Agora, são mais de 90 milhões. Mas quem cresceu foi o emprego sem carteira assinada no setor privado. Quase 11 milhões de brasileiros estão nessa condição. As vagas formais diminuíram e atingiram o menor nível desde 2012, quando o IBGE iniciou essa pesquisa. Mais de 800 mil pessoas abriram negócio por conta própria. Os setores que mais criaram postos de trabalho foram os ligados à educação e à saúde. A construção civil teve o maior volume de fechamento de empregos. Essa especialista em carreiras profissionais explica que quem está buscando uma colocação tem que investir em novas habilidades. O mercado hoje se interessa mais por quem sabe fazer várias atividades. O que eu posso fazer que eu sou boa ou que eu posso desenvolver para eu entrar nesse mercado mais competitivo? É conversando com colegas, com amigos, às vezes tem muitos cursos online, tem muitos cursos que instituições aí importantes oferecem gratuitamente. Então é realmente ficar antenado. Essa empresa de consultoria está com 40 vagas abertas em várias cidades no país, graças ao número de clientes que cresceu 15%. O famoso boca a boca tem nos ajudado muito, né? Porque a gente faz um excelente trabalho no cliente, a gente dá muito resultado, eles acabam indicando a nossa empresa para outros clientes. Mal acabou de se formar e a Marcela foi contratada. Estou adorando, é um novo desafio, eu acho que eu tenho muito a aprender com as pessoas experientes dessa empresa. Você está procurando emprego? Tomara que não demore muito a encontrar, viu? Outro destaque de hoje, gente, é que um bebê morreu ainda dentro da barriga da mãe quando ela já havia dado entrada em um hospital da região metropolitana. Nós vamos voltar a falar com o nosso repórter Marcelo Silveira, que tem todos os detalhes. Marcelo, essa mãe estava com algum problema na gravidez? Pois é, Inácia, essa gravidez já era considerada de risco, a gestação já estava na 41ª semana, mas fato é que essa mulher chegou para ser atendida no Centro Materno Infantil Juventina Paula de Jesus, que fica em Contagem, aqui na região metropolitana, e segundo os familiares, os funcionários da unidade haviam sido negligentes no atendimento. Assim que receberam a notícia da morte do bebê ainda na barriga da mãe, eles ficaram bastante inconformados. Em nota, a Prefeitura de Contagem informou que uma comissão de mortalidade materno-infantil vai avaliar os dados relativos a esse caso. Ainda assim, a assessoria do hospital informou que realizou todos os exames necessários para o controle interno e que esses exames apontaram um quadro estável da mãe e os batimentos normais para o bebê. Inácia. Que tristeza. Obrigada, viu, Marcelo, pelas informações. Gente, vamos fazer um rápido intervalo? A seguir, os resultados do futebol na rodada do fim de semana. O Cruzeiro ficou no empate sem gols e o Atlético conquistou uma vitória sobre o Corinthians. O assunto agora é futebol. Ontem o Cruzeiro ficou no empate sem gols jogando contra o Internacional. E daqui a pouquinho, às 8 da noite, entram em campo América e Vitória. Confira a análise do nosso repórter e comentarista André Salles. Boa noite para você, Inácia, e para todo mundo que acompanha o Jornal Band Minas. Noite de fechamento da rodada do Brasileirão aqui em Belo Horizonte. O América recebe o Vitória, inclusive fazendo 106 anos, e deve ter 3 mudanças na equipe. Leandro Donizete deve começar pela primeira vez, Marquinhos deve ganhar a vaga de Luan no ataque e é possível que apareça o Judivan, ex-Cruzeiro, comandando o ataque americano e talvez o América até como favorito nessa partida contra o Vitória da Bahia. Falando do Cruzeiro, né, que jogou ontem, Mano Menezes poupou todos os titulares e mesmo assim voltou com um empate do Rio Grande do Sul, graças a uma excepcional apresentação do goleiro Rafael, que fez grandes defesas e segurou o 0 no placar, mesmo com o Cruzeiro sofrendo bastante pressão do Colorado do Rio Grande do Sul. E aí o Cruzeiro já, claro, de olho na partida desta quarta-feira, uma verdadeira decisão contra o Vasco da Gama pelo grupo 5 da Libertadores, aí com todo mundo descansado. Eu volto com você, Inácia. É isso aí, obrigada, André. Bom, gente, já o Atlético superou o Corinthians dentro de casa também pelo Campeonato Brasileiro. Houve um gol anulado, colocando mais um episódio na lista de polêmicas da arbitragem. O Corinthians chegou ao Independência como líder e atual campeão brasileiro. Mas era o Atlético quem criava as principais oportunidades. Otero era o grande destaque, com esta falta no travessão. E muito trabalho para o goleiro Cássio. O lance polêmico da partida veio em cobrança de escanteio de Otero. Gabriel desviou, Ricardo Oliveira acertou a trave e Roger Guedes estufou as redes. O árbitro Delson Freitas chegou a confirmar o gol.
Mas 2 minutos depois, ele atendeu um dos auxiliares e anulou o lance, já que Ricardo Oliveira teria tocado a bola com o braço. Revolta dos cerca de 20 mil atleticanos. A gente fica chateado, logicamente, mas entramos no vestiário já colocando os jogadores para estarem focados no que a gente tinha que fazer. Que o importante era a gente vencer a partida, então eles tinham que se concentrar nos próximos 45 minutos. Eu acho importante, quanto mais tiver dentro de campo, para que ajude se é uma arbitragem justa, mas eles têm que tomar a decisão mais rápida, senão fica esse rolo aí e o jogo acaba perdendo a mão do jogo, né? Então, se estão com isso daí, se estão com comunicação, define logo isso daí e não deixa o jogo tão parado. Na segunda etapa, o Corinthians voltou com Emerson Sheik, mas o domínio continuou com os donos da casa. O gol da vitória veio em belo cruzamento de Patrick, que Roger Guedes escorou de peito. Desta vez valeu. Atlético 1-0. Vitória sobre o atual campeão brasileiro e o 100% de aproveitamento como mandante na competição. O Atlético ganha moral para a sequência da temporada. A gente tem um grupo maduro, a gente tem um grupo que sabe o que quer, que sabe que não adianta ali desesperar, que tem que manter o equilíbrio, né, para não se perder. Então o grupo suportou bem isso, a gente foi inteligente, foi equilibrado e continuou jogando futebol, o melhor futebol que a gente sabe jogar. É o que a gente está conseguindo, sim. E agora uma pequena pausa nas notícias do dia. A dica do professor de física mais famoso do Brasil é: levante-se após todas as derrotas. É dia de Pachecão, para você começar bem a semana. Meus queridos, uma pedra preciosa não pode ser polida sem atrito, nem o homem se aperfeiçoar sem provação. No caminho da vida, vamos enfrentar problemas sérios, errar e fracassar. Mas isso não deve nos deter. Lembre-se que o primeiro sucesso nos espera depois do último fracasso. E se você cair 7 vezes, levante-se 8. Cada queda é uma lição que precisávamos aprender e que, ao mesmo tempo, nos permite mudar de ponto de vista. A dificuldade deve resultar em estímulo, pois constitui desafio e tarefa. Então, diga lá. Diga não a um viver movido pelo brilho efêmero de falsos valores, como o poder, o prestígio, o amor carnal, e diga sim pela ambição de ser melhor do que se é e pela busca sem tréguas do aperfeiçoamento do espírito. Sonhar e acreditar no sonho são o sal da vida, o combustível, o tempero. O problema não está em sonhar e apostar, mas na qualidade do sonho e na natureza da aposta. Não há nada de errado em apostar alto na vida, correr riscos nos negócios, no amor, na política, na arte ou no que for o caso. Como fonte de toda mudança de avanço e da ambição de viver melhor, devemos ousar o novo, tentar o não tentado, pensar o impensável, o que não pode é viver na retranca, sem esperança, sem aventura. Uma vida assim não leva a nada, é morte em vida. E como dizia Fernando Pessoa, é apenas um cadáver adiado que procria. Falou legal, é isso aí, meu irmão. Boto fé em você. Bom, e a seguir você confere os detalhes sobre o funcionamento dos postos do TRE amanhã e no próximo final de semana. Não se esqueça, o prazo para recadastramento termina dia 9. Eleitores de 4 cidades de Minas só poderão votar nas eleições deste ano se fizerem o recadastramento biométrico. E para facilitar a vida de quem trabalha a semana toda, o TRE Minas já funcionou aí no último final de semana e também atenderá amanhã em pleno feriado e no próximo final de semana. A Gabriela não tinha feito a biometria digital dentro do prazo. Estava com o título cancelado, mas aproveitou um tempinho livre no domingo e já deixou tudo certo. O atendimento é super rápido e vale a pena. A gente tem que pensar também no futuro do país, né? Que eu acho que cada voto vale muito. Mas muita gente ainda precisa fazer igual a Gabriela e regularizar o título de eleitor. Só que o prazo está acabando, dia 9 de maio. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral criou vários postos de atendimento como este, em várias localidades. O eleitor ele pode não somente regularizar o título que já foi cancelado, o eleitor que não compareceu à biometria em contagem, teve o seu título cancelado,
como também fazer outras operações, transferência de domicílio, caso ele tenha mudado o seu endereço, pagar a multa, caso ele não tenha votado em alguma eleição. Então é um momento oportuno para ele regularizar toda a sua situação com a Justiça Eleitoral. Assim como em Uberaba, Uberlândia e Betim, em Contagem também é obrigatório o cadastramento biométrico. Por enquanto, nem 80% dos eleitores da cidade fizeram o cadastro digital. Além de mais espaços físicos, os horários estão flexíveis. De 10 às 18, nos shoppings, nas nossas centrais do Eldorado também. Vamos trabalhar no próximo final de semana e no dia 1º de maio. Mas, infelizmente, o movimento está fraco. A gente não está tendo essa procura do eleitor. E este ano tem novidade. Já é possível incluir o nome social no título de eleitor. Tudo muito simples e rápido. Essa é uma novidade da Justiça Eleitoral, foi uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral de permitir que o eleitor transexual ou travesti inclua o nome social. O nome social é aquele nome que ele é reconhecido socialmente, então esse nome vai constar no título de eleitor. Além da inclusão do nome social, ele pode também fazer uma opção de gênero, é o gênero pelo qual ele se identifica. O documento não precisa estar alterado, basta ele declarar. A Mirella deve fazer isso em breve. Há mais de uma década, sofre com um preconceito e dificuldades na hora de apresentar um documento. Aquela pergunta, aquele cara quer achar primeiro, aquele momento desagradável em qualquer situação, seja num banco, seja você pagar uma conta. Então, aí isso facilita muito e também pra gente assim, a gente lutou tanto, a gente, cada dia mais uma luta diária, então é reconhecimento daquela finalização de que é você mesma. Ter seu nome no título de eleitor é mais uma grande conquista. A gente paga imposto como todo mundo, então a gente também tem os direitos da gente. E um reconhecimento é agradável, para você chegar e seu nome está condizendo com sua imagem. O prazo é 9 de maio, o seu título ainda não está com Não, ainda não, mas ainda vou chegar a tempo. É aquela velha mania de deixar tudo para a última hora. Só que com o grande número de eleitores que ainda precisa acertar pendências, deixar para o último dia pode ser bem arriscado. Muitos vão ficar sem atendimento porque nós não vamos ter condição de atender 78 mil pessoas em apenas um dia. Então, é por isso que eu ressalto e explico a importância do eleitor comparecer com antecedência para poder regularizar o seu título. E para você conhecer todos os locais que estão com horário de atendimento estendido, acesse a página do TRE na internet, tre-mg.jus.br. Se você for até lá, não se esqueça de levar comprovante de endereço e documento com foto. O TRE garante que eleitor com título irregular não poderá votar neste ano. O recadastramento só voltará a ser feito, gente, em novembro deste ano, viu? Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e amanhã, feriado, tô te esperando, hein? Até lá e uma boa noite.